Sou o professor Wander, nós estamos aqui reunidos para mais uma aula de vetores, para mais algumas definições e algumas operações ainda com vetores. A primeira definição é de vetor simétrico ou oposto, e a definição é a seguinte: dado um vetor U, chamamos de vetor simétrico de U ao vetor que possui a mesma direção, o mesmo comprimento, porém sentido oposto. Tá? Vamos ver aqui no desenho como é que ficaria. Então, dado o vetor U, isso vale para R2 e R3, o vetor oposto, ele vai ter a mesma direção, o mesmo comprimento, porém, sentido oposto. Ok? Bem, quanto às coordenadas, né, dado em R2 o vetor U de coordenadas AB, o vetor oposto, menos U, terá coordenadas menos A, menos B. Assim como em R3, dado o vetor U de coordenadas A, B e C, o vetor oposto será menos A, menos B e menos C. Tá? Lembrando que quando a gente escreve algebricamente menos A, significa que a gente está trocando o sinal de A. Ok? Vamos ver um pequeno exemplo aqui. Então, dado um ponto A, de coordenadas menos 1, 2 e 3, um ponto B, de coordenadas 2, 1 e 5, tá? O vetor AB, lembrando lá das nossas aulas anteriores, vai ter coordenada de A para B, então a gente vai fazer B diferença com A, final menos inicial. Então, B diferença com A, 2 menos menos 1, 3, 1 menos 2 menos 1, e 5 menos 3, 2. Se eu fizer o vetor BA, que será o vetor oposto, nós faremos final menos inicial, A diferença com B, menos 1 menos 2 dá menos 3, 2 menos 1 dá 1, e 3 menos 5 menos 2. Ok? Então, perceba aqui que nós mudamos, né, pelo oposto de cada uma das coordenadas, pelo simétrico, que era mais 3, menos 3, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Isso significa que o vetor BA é o vetor oposto de AB. Ok? Muito bem. Bem, outra definição seria de vetor nulo. Né? Vetor nulo também vale em R2 e R3, é quando a partida coincide com a chegada. Tá? As coordenadas desse vetor nulo serão em R2, 0, 0. Tá? A gente vai designar por esse 0 com uma setinha em cima. Lembrando que esse 0 com a setinha em cima vai significar vetor nulo. E em R3, 0, 0, 0. Tá? Então, um ponto qualquer, em R2 e R3, se eu tenho a partida coincidindo com a chegada desse vetor, eu chamo isso de vetor nulo. Bem, outra definição que a gente vai poder colocar aqui vai ser a de subtração de vetores, que a gente já deu a ideia do que é um vetor oposto. Né? Subtrair vetores é um caso particular da adição de vetores. Né? Onde eu escrevo U diferença com o vetor V, eu posso escrever U mais o vetor oposto de V. Né? Vamos ver como é que isso ficaria desenhando os vetores. Vou pegar aqui um vetor U, um outro vetor qualquer V, tá? E aí, como eu vou precisar somar com o vetor oposto,
eu vou encontrar o vetor oposto de U e já vou encaixar na origem, desculpa, o oposto do vetor V e vou encaixar na origem do vetor U. Então vamos pegar aqui o vetor V e vou fazer o oposto aqui, que seria o menos V. Então ele tem a mesma direção, mesmo comprimento, porém sentido oposto. Ok? Para encontrar o vetor soma, nós já vimos nas aulas anteriores que quando ambos começam da mesma origem, né, eu encontro a diagonal do paralelogramo. Então a gente precisa aqui encontrar, só melhorar um pouquinho esse desenho. A gente precisa aqui encontrar um paralelogramo, então vou traçar uma paralela ao vetor oposto de U. Vou traçar de V, né? Vou traçar uma paralela ao vetor U. Com isso a gente forma um paralelogramo. Ok? Então peguei o oposto de V, menos V. E aí, como eu coloquei os dois na mesma origem, eu vou traçar aí um paralelogramo. A diagonal desse paralelogramo seria o vetor soma de U mais menos V, ou seja, U menos V. Ok? Lembrando que se você transportar o vetor U para essa posição, eu vou ter os vetores também encadeados e também consigo encontrar U diferença com V, né, que é a regra que nós também aprendemos. São duas regras, uma do paralelogramo e a outra quando os vetores estão encadeados. Né, a extremidade de um está coincidindo com a origem do outro. Ok? E outra observação, vou colocar aqui os dois vetores, U e V. Vou traçar aqui paralelas montando o paralelogramo. Então essa diagonal seria a adição do vetor soma U mais V. E essa outra diagonal, se eu fizesse aqui o vetor oposto menos V, vamos redesenhar aqui para entender isso melhor. Então aqui seria menos V, vetor U. E aí, pela regra aqui dos vetores que estão encadeados, isso aqui seria U menos V. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que essa outra diagonal seria U diferença com V. Tá? Isso que a gente acabou de mostrar aqui. Uma diagonal vai ser U mais V, a outra diagonal seria U diferença com V. Ok? Vamos a um pequeno exemplo. O que acontece com as coordenadas? Né? Em R3, vale também para R2, né? Nós teríamos vetor U, coordenadas 1, 2 e 3, vetor V, coordenadas menos 2,
2 e 4. E aí, U, diferença com V, seria o vetor U mais menos V. E aí teríamos 1, 2, 3 com 2, menos 2 e menos 4, que é o vetor oposto. E aí daria o vetor 3, 0 e menos 1. Ok? Espero que tenha entendido e até uma próxima oportunidade.